pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. E começa a preparação para o Brasil Reggae. É sexta-feira, 13 de junho, às 22 horas, no Bar do Churu, o grande clássico Jaune, Full Reggae e Banda Coxá, na partida onde todos serão vitoriosos. Brasil Reggae, todos reunidos numa grande vibração. Jaune, Full Reggae e Banda Coxá, sexta-feira, 13 de junho, no Bar do Churu. Apoio FM Universitária. O Ministério da Cultura e Petrobras apresentam o premiado musical carioca para toda a família Era Uma Vez Green, de José Mauro Brant e Tim Rescala. Venha se divertir com o fantástico mundo dos contos de fada, dias 13, 14 e 15 de junho no Teatro 4 de Setembro. Sessões infanto-juvenil e adulto. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Teatro 4 de Setembro, 3222-7100. Patrocínio Petrobras. Realização Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil, país rico é país sem pobreza. Apoio FM Universitária. 11 horas e 3 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Ouvintes, começamos o nosso Universitária Esportiva de hoje, dia 11 de junho, quarta-feira, véspera aí de Copa do Mundo, e a gente já começa com ela, Neila Rego Monteiro. Bom dia, Neila. Bom dia, Manoel Madeira, bom dia, ouvintes do Universitária Esportiva, mais um programa começando, claro, e a gente já tem novidade do esporte piauiense para trazer para vocês. A gente que começa o nosso boletim ainda falando sobre rugby, falando também do que aconteceu lá no box, trazendo as novidades do handball com o Kaique Balduino e falando também do que vai acontecer no fim de semana. Tem novo evento de MMA para você que gosta aí da arte, tudo isso daqui a pouco também com o Giro Nacional sobre o que está acontecendo com os nossos atletas no mundo. A gente que fala tudo isso daqui a pouquinho e também com as novidades do futebol, é claro. A gente, claro que vai voltar a falar de Copa do Nordeste. Falamos ontem, foi dia de coletiva de imprensa da Federação de Futebol do Piauí. Agora hoje vocês vão ver as palavras exatas do presidente da Federação de Futebol, Cesarino Oliveira, sobre essa situação. Além disso, vamos falar também de Copa do Mundo, vai começar amanhã. Amanhã já tem jogo do Brasil pela Copa, Brasil e Croácia às 17 horas. E a gente traz já algumas informações a mais sobre mais uma edição de Copa. Então é só você ficar ligado aqui na sua 96,7, sua FM Universitária. Daqui a pouquinho, depois do nosso rápido intervalo, começam as boas novidades do esporte piauiense e do esporte nacional para você. Fica com a gente, Universitária Esportiva começou! Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo.
começar o nosso boletim esportivo, são 11h06 e a gente começa trazendo, claro, as novidades do esporte local. A gente vai falar agora de um personagem do nosso esporte, o ginásio Governador Dirceu Arco Verde, o Verdão, que está fechado desde o ano passado, passou na verdade por uma vistoria nessa semana. As obras estão com cerca de 40% aí feitas e a previsão de entrega é para novembro desse ano. Mais informações vocês vão acompanhar agora então na matéria de Ruth Damares. O ginásio Verdão está fechado para a reforma desde maio do ano passado, com o início do processo licitatório. E o local passou por uma vistoria nesta segunda-feira para verificar o andamento das obras. O deputado federal Marlon Sampaio, autor da emenda parlamentar, esteve presente no local. Ele fala sobre as adequações das estruturas, uma reforma que, segundo ele, vai estar em padrões nacionais e internacionais. Nós temos 2 milhões e meio de reais de emenda minha. Essa parte para as quadras removíveis, telões de LCD, similares ao de jogo da NBA, basquetebol americano. O estacionamento, retirada do fosso, as cadeiras, vai ser todo ao redor de cadeiras. E o restante do dinheiro vai ser do empréstimo do BNDES, mais de 3 milhões de reais, para o teto, que já foi todo retirado, as goteiras e reformulado, e a parte elétrica, hidráulica, esse estacionamento aqui vai ser todo redemolado. E nós vamos ter as instalações das federações todas refeitas, tudo novo. Em setembro, a Caixa Econômica Federal suspendeu as obras e em janeiro elas foram reiniciadas. Segundo o deputado, a previsão de entrega agora é para o próximo ano. As obras tiveram um atraso em virtude da burocracia da Caixa Econômica Federal, mas todas as exigências foram sanadas e desde que iniciou, ela não mais paralisou. A última visita que eu estive aqui foi em janeiro, já estamos em junho, então as obras seguem um ritmo acelerado. A previsão da obra é para março, abril de 2015. Já conversamos com o governador Zé Filho para que possamos antecipar a entrega dessa obra para dezembro ou janeiro do próximo ano. Já para o engenheiro da obra, Carlos Alberto Aguiar, 40% das obras já foram concluídas e o encerramento deve ser em novembro, ainda esse ano. Está com os 40%. Vou fazer um esforço grande, depende muito da adequação do projeto, mas eu prometi ao governador que entregaria em novembro. O presidente da Fundesp, Janaína Menezes, também esteve presente na vistoria. Ela fala que o planejamento para novas competições vai depender das federações, mas o ginásio vai atender a todos. E aí a gente vai ter grandes federações aqui competindo quando se encerrar essas obras. Tem uma grande importância, atende a todos, como está atendendo, como vem atendendo. Desde quando ela foi aberta, ela vem atendendo as federações. Reportagem de Ruth Damares para o Universitária Esportiva. Aí, né, do Rego Monteiro, indefinições a respeito também da data, mas boas notícias, vamos dizer assim. Pode haver aí a antecipação da obra que, acredito, já era para ter sido entregue, né? A gente fala, essa obra tá fechada aí desde o ano passado, abril do ano passado, numa obra que era para ter iniciado e ter entregue o ginásio Verdão no final do ano passado. Acabou não acontecendo nada disso, tivemos um processo licitatório que era para ter iniciado em maio, só foi iniciar quase no final do ano passado e agora pelo menos as obras iniciaram. Depois desse início de obra, tivemos também algumas paralisações, por isso também um pouquinho atrasada, vamos dizer, tá só em 40% aí esse andamento lá do ginásio Verdão. E ainda tivemos essa pequena quebra. O Marlos afirmou que essa obra deve estar pronta no máximo em dezembro de 2014 ou janeiro de 2015. Já o engenheiro disse que dá para entregar em novembro. Lembrando que a reforma é quase completa, quase uma mudança geral no Verdão aí. A gente está esperando ver de vez o que é que vai ficar e, claro, o principal ponto é a mudança na quadra, que vai ser colocada aí nesse estádio, nesse ginásio Verdão. A gente também tinha algumas, claro, ajustes aí na parte do teto, algumas mudanças aí na parte da estrutura sonora, na verdade, acústica do ginásio. E o teto também é um ponto a ser a questão do fosso que é para sair, muita coisa é para mudar. Tende a acontecer. É para gerar um
um Verdão realmente diferente do que a população está acostumada. A gente vai ficar esperando, por enquanto, 40%, estamos em junho já. E 40%, o engenheiro tá muito otimista, né? Entregar uma obra 40%. Dessa, 40% para novembro. Aí, daqui a poucos meses. Tá parecendo uma obra de Copa do Mundo, né? Mas, e aí, citando Copa do Mundo e obras de Copa do Mundo, né, do Rego Monteiro, a gente não pode deixar de ressaltar a questão das obras do entorno do ginásio Verdão. Vai ser um ginásio que, ao menos no plano, vai ser totalmente modificado, modernizado, vai estar totalmente apto para receber competições nacionais, aquelas competições que o estado do Piauí não recebe porque não tinha um palco adequado para que os atletas viessem. Quando vinham, tinham de trazer uma estrutura preparada para ser montada no ginásio Verdão. Agora, um problema sanado. No entanto, o entorno do ginásio ainda é um pequeno problema. A gente tem o ginásio Verdão fazendo parte de um complexo esportivo que engloba em certa parte, já que a responsabilidade do ginásio Verdão é compartilhada entre estado e prefeitura. A gente tem o complexo que fica ali próximo, que também precisa de uma atenção muito especial, e também com relação à segurança, que muita gente deixa de ir ao ginásio Verdão a assistir as partidas do futsal que aconteciam, as partidas do vôlei e do basquete que aconteciam lá, justamente por questões de segurança, porque é uma região um pouco complicada ali na Zona Norte. Ainda mais por conta dos horários, né? A gente para ter pelo menos uma boa movimentação, tanto no Verdão, quanto nas quadras ao redor, quanto no estádio Lindolfo Monteiro, que também é próximo, era pra gente ter uma movimentação maior do que está acontecendo. E claro, também reativação de projetos, quem sabe no ginásio Verdão, pra gente ver realmente o local e toda a estrutura que tem ali próximo funcionando direitinho. A gente continua de olho nessa obra do ginásio Verdão, não só do Verdão, em tudo aí que tá acontecendo nessas praças desportivas. Pelo menos tentaremos aí nessas praças desportivas pelo Piauí. A gente volta a falar dos garotos que vão para a Turquia. Kaique Balduino, viu? Vamos lá, o Kaique, que foi até Santa Catarina, participou do Campeonato Brasileiro Juvenil e voltou com a medalha de bronze, um resultado comemorado pelo técnico Juliano Ramos, que agora prepara aí o time para esse Mundial, Neila. Quem traz as informações para você é a repórter Pamela Maranhão. Balduino voltou do Campeonato Brasileiro Juvenil com uma campanha de 4 vitórias e uma derrota, o que lhe rendeu o bronze na competição, perdendo apenas para o time de Pinheiros, que se sagrou campeão. A gente conseguiu as metas que a gente tinha previsto para essa competição, né? Essa competição era muito importante, era a competição brasileira de clubes, que foi com 3 metas. A primeira era ter chegado entre os 3 melhores do Brasil, especificamente ser campeão. Segunda meta era que serviço de excelente treinamento para o Mundial escolar. E a terceira meta era justamente chegar entre os 3 melhores, porque você garantiria a possibilidade de receber o Bolsa Atleta Nacional. Então a gente conseguiu toda a expectativa. A gente perdeu na semifinal por hoje o maior clube do Brasil, né, que é o Pinheiros, é um clube um dos mais ricos, mais bem estruturado de handebol. Todo o time se saiu bem nos jogos, mas alguns atletas se destacaram, como foi o caso do meia Leonardo, que ficou em Santa Catarina treinando com a seleção brasileira. E Leonardo sempre vem também chegando na artilharia, dessa vez foi considerado também melhor meio esquerdo. Tanto é que foi devido a essa grande participação dele nessa competição, ele já foi chamado para fazer de treinamento da seleção brasileira. Então ele ficou lá, não veio com a gente, ele ficou lá. Só vai chegar 3 dias, se Deus quiser, antes da nossa viagem para a Turquia. O técnico Juliano fala dos pontos positivos e negativos da competição, destacando o que deve ser modificado na equipe para a disputa do Mundial. O diferencial contra a gente, porte físico, né? As equipes do Sul, que eu já disse que a equipe do Sul do Brasil já é mais forte fisicamente que a nossa. Eu acredito que esse Mundial também, né? Esse é o diferencial que a gente sempre sofre, acredito que vamos sofrer muito tempo.
a gente conseguir vencer esse obstáculo através da velocidade. Se eles são mais altos, mais fortes, a gente tem que ser mais rápido, mais ágil. Eu trabalho muito em cima disso. A próxima missão do Kaique é representar o Brasil no Mundial Escolar, que acontece na Turquia em julho. 14 atletas serão levados para o Mundial. 3 estão com problemas de lesões, mas Juliano garante que estarão recuperados até lá. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo. Então, Juliano Ramos já em Teresina, aí chegou na segunda-feira em Teresina, em torno de quase 7 horas da tarde, o time do Kaique chegou aqui em Teresina, os meninos voltando ao ritmo um pouco, descansando depois dessa semana de jogos, depois das horas de viagem e se preparando para o Mundial. Destaque ficou o que a gente falou, o Leonardo, que foi o artilheiro desse torneio, 41 gols, acabou ficando por lá por um período aí com essa seleção escolar, na verdade seleção juvenil, que foi montada desse campeonato brasileiro, esse período de treinos por lá. O Leonardo, que é mais um atleta do Kaique Balduino, que esse destaque vai para uma seleção. Tivemos seleção escolar já eleitos também, o Silvestre, que era esse time, o Eusébio, chamado para diversas convocações para acampamentos aí com o técnico da seleção brasileira principal, o Jorge Ribeira, e o Romário Dias, que está de volta a Teresina. O Romário, que participou de um campeonato vestindo camisa do Brasil, camisa 2 do Romário, camisa de ponta, e foi para o Pan-Americano, em que foi vice-campeão com a seleção brasileira. Diga-se de passagem, essa equipe do Kaique Balduino é de certa forma bem experiente com relação a campeonatos brasileiros. Campeonato de fora também, também. Alguns atletas já tiveram as suas experiências. Evidentemente o Mundial Escolar tem um pouco mais de peso, mas a gente não pode colocar esses atletas como atletas ingênuos com relação a essa competição. Então a gente vai ter um Kaique Balduino já com essa preparação, já com essa rodagem vindo desde o campeonato piauiense, quando começou realmente uma preparação um pouco mais forte, foi inscrito no Piauiense Adulto, você acompanhou com a gente, chegou até a final, foi vice-campeão do adulto, foi para esse campeonato brasileiro, conseguiu aí um 3º lugar, tá com uma excelente média nos campeonatos, sempre subindo ao pódio. Isso é muito bom, levanta a moral dos garotos que vão para esse Mundial e vão com muita vontade de vencer. Os treinamentos dos garotos que desde fevereiro estão focados, né, na seletiva do escolar e conseguiram aí essa vaga para representar o Brasil, e agora vão ter essa prova de fogo. Vamos ver como é que eles vão se comportar e ver se melhoram ainda mais a colocação do Brasil em mundiais escolares, que é do próprio Kaique Balduino. Horas 19 minutos, hora daquele primeiro intervalo aqui do Universitário Esportiva. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aí do esporte piauiense. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo.
11h21, a gente volta para falar ainda de boxe. Tivemos a terceira etapa do Campeonato Piauiense no final de semana. Vamos falar de mais uma equipe agora, a equipe Rodrigo Gugel, que levou 3 atletas para a final desse torneio e 2 se classificaram para o Brasileiro. Os pugilistas Jefferson Curió e o Cosmo Samuel foram aí os que se classificaram para essa competição. Informações agora com a repórter Ananda Omati. A participação da equipe Rodrigo Gugel no Campeonato Piauiense de Boxe foi bastante satisfatória. Foram 3 atletas e 2 garantiram a classificação para o Campeonato Brasileiro. José Williams, o Samurai, fazia sua estreia na competição. Ele perdeu para Antônio Silva na categoria meio médio 64 kg. Já Cosmo Samuel, que fazia sua segunda luta no campeonato, participou da primeira e da terceira etapa. Ele competiu justamente com Felipe Rodrigues, que foi seu oponente na primeira etapa. E Jefferson Curió ganhou por WO e se classificou para o Campeonato Brasileiro, já que havia ganhado a primeira etapa. O técnico Rodrigo Gugel comentou sobre a participação de sua equipe e já conta como será os treinamentos para o Brasileiro. Tivemos uma participação muito boa, foram 3 atletas que lutaram essa final, né? O William Samurai, ele não ganhou a luta dele, mas foi uma luta muito boa para a primeira luta, né? Lutou com um atleta que já tinha 2 lutas, e o Samuel fez uma luta muito boa na categoria 85 quilos, ele se classificou para o Brasileiro, e o Jefferson Curió, ele também se classificou. Ele não teve nenhum atleta para lutar com ele, como ele já havia ganho uma luta, então ele se classificou para o Brasileiro já. A gente vai começar a organizar, formular como é que vai ser essa preparação, né? Mas vai ser uma coisa diferente do que a gente fez até agora. Vai ser um treinamento mais intenso, mais pesado, para que eles possam chegar no Brasileiro com uma boa condição técnica e física também. O pugilista Cosmo Samuel já prevê quantas lutas fará no Brasileiro e acredita que será um desafio bem maior. Ele é um grande atleta, me surpreendeu, eu esperava ser mais fácil, mas infelizmente ele cansou o segundo round, aí daí veio a vitória, mas ele é um grande atleta. A preparação vai ser a mesma preparação, mas só que mais pesado ainda, entendeu? Porque lá o nível dos atletas lá são muito maior do que o daqui, não desclassificando, né? Mas os atletas de lá já estão vindo treinando para esse Brasileiro há muito tempo, entendeu? Eu tenho que ir bem preparado para mim não me surpreender em qualquer um deles lá. Eu posso fazer até 2 lutas uma noite, no total saíram 4 lutas, assim eu tô prevendo. Ananda Omati para o Universitário Esportivo. Boletim Esportivo. Então, mais um material agora sobre a equipe do Rodrigo Gugel, classificou 2 atletas para esse Campeonato Brasileiro de Boxe. A maior parte, claro, dos piauienses já se preparando. Lembrando que está tendo as últimas contagens, na verdade, pontuação dos atletas que participaram das etapas. O Campeonato Piauiense foi dividido em 3 etapas, a última aconteceu no último final de semana. E aí, para definir de vez como é que vai ser formada essa seleção piauiense que pela primeira vez vai participar desse Campeonato Brasileiro. Vamos voltar a falar de rugby também. Final de semana foi de final da Liga do Nordeste de Rugby 15 lá em Recife, tá? Hoje a gente fala do Paulista, a equipe do Paulista Náutico, que foi vice-campeã dessa Liga Nordeste, mas não parou a preparação esse ano. E após perder o título para o Piauí, já planeja voltar à disputa da final em 2015. Mas as referências são importantes em outros times do Nordeste, pessoal que se espelha muito nas outras equipes e espera, assim como esses outros times, crescer no rugby e disputar mais finais de campeonatos nacionais. Material completo agora com Emanuele Madeira. Ser vice-campeão pode não ser o melhor resultado para quem chega tão próximo ao topo de uma competição. Mas na Liga Nordeste, o segundo lugar não significa demérito das equipes e sim um alerta. Em 2013, o Piauí foi vice-campeão para conquistar o título em 2014. Agora, é o Paulista quem afia a preparação e vontade de conquistar o título no ano seguinte.
Com uma trajetória surpreendente, o time que chegou desacreditado aprontou em cima dos favoritos. O capitão João Paulo fala dessa volta por cima sobre a descrença dos demais times na equipe do Paulista. Quando enfrentamos o Maceió e passamos, o treinador sempre falava: orixás são duros, vamos com tudo, vamos com tudo. No jogo de ida sofremos, apertamos bem, saímos com a derrota, mas voltamos focados, treinamos muito, chegando aqui sem dar espaço para eles, defendendo bem, muito bem, tanto que saiu o resultado aí. Em 10 minutos fizemos 4 trás, relâmpago, psicológico perfeito, conseguimos botar pressão e assim sair com a vitória diante deles, surpreendendo todo mundo na liga. Feitos para o próximo ano de uma equipe promissora que desenvolve 2 categorias de base para tornar ainda mais forte o rugby no estado de Pernambuco. E é dessa categoria da própria equipe que a maioria dos jogadores que atuaram na final pertencem. Para crescer, as referências também são necessárias. No Nordeste, hoje o Paulista Náutico observa a equipe Potiguar do Alecrim Rugby e os Guerreiros do Genipapo, com quem eles esperam fazer a final da Liga do próximo ano. Podemos ver como o Alecrim cresceu rapidamente de anos para cá. Todos os treinos da gente voltava inspiração neles, buscar inspiração, dizia: olha quem cresceu, vamos crescer também, tanto como o Piauí, que veio esses últimos anos, chega na final e disputando contra o Alecrim. E foi isso, buscamos sempre inspirações nos mais altos. Para se tornar grande, o importante é não deixar de buscar o aperfeiçoamento, e é em busca disso que o calendário da equipe em todas as divisões não para. Assim como a base, o time principal continua a rotina de campeonatos. O Paulista Rugby agora concentra força total no estadual, que já foi campeão da primeira etapa. No caso, está em disputa agora o campeonato de 15, pernambucano, que só fizemos um jogo e ganhamos. Os outros jogos serão disputados nos próximos domingos. Com isso, buscaremos o bicampeonato do pernambucano. E assim que acabar, teremos o SEV também no meio do ano, até o final do ano, e vamos buscar claramente o título. Então tá aí, essa que foi um pouquinho mais do que aconteceu nos bastidores dessa final de Liga Nordeste de Rugby. Nós que temos aí atenções voltadas também para essa equipe do Paulista que fez essa final com o Piauí Rugby. Agora continua no campeonato estadual de 15 lá em Pernambuco, enquanto aqui o Piauí Rugby se prepara para entrar no Teresina Sevens, o próximo evento que acontece já no finalzinho desse mês. Pessoal que tá aí de folga, pegou uma semana para poder descansar dessa rotina de treinos que vem desde janeiro e voltar aí com tudo para ver se faz essa preparação no Sevens, por mais que eles não gostem muito da modalidade. Mas aí um pouquinho mais do que aconteceu no fim de semana com o rugby. Vamos mudar de modalidade, vamos mudar de local. Agora vamos falar de MMA e outras artes marciais, porque Teresina cedia mais um evento de MMA. Esse sábado acontece o Dirceu Fight aí com 5 combates. Serão realizadas lutas de outras modalidades também para atrair o público, sendo a principal o Fabrício Negão e o China, que é um atleta do Pará. O Fabrício Negão, que é atleta do Jungle Fight. Vamos lá então, mais detalhes com Pamela Maranhão. Que o MMA é o esporte de contato que mais cresce no Brasil e no mundo já não é novidade. Mesmo assim, ainda existem muitos leigos no assunto e pouco apoio quando se trata de patrocínios e colaboradores. Esse é o principal motivo para eventos como o Dirceu Fight, primeiro bairro a receber o tour de MMA que será feito em Teresina pelo projeto QG da Luta, que tem à frente o Major Luiz Oliveira. Dia 14 nós temos um outro evento de MMA aqui em Teresina. Dessa feita agora, a gente está tentando fazer um MMA de um formato diferente. A gente vai começar a visitar os bairros. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que mora no Grande Dirceu não vem até o centro para poder assistir um evento de MMA, talvez ali pela distância. Então, a nossa ideia é fazer um tour. Então, a gente vai começar pelo Dirceu. Vamos estar fazendo evento dia 14 lá no Colégio Odilo Brito Ramos, onde é um evento pequeno, né? Não é um evento de grande porte.
mas exatamente para poder dar um pouco de visibilidade para o público daquela região, né? A intenção é fazer um evento desse tipo nos principais bairros da capital, buscando não só popularizar o esporte, mas também manter o ritmo e interação entre os atletas. Um ganho nisso aí, porque são pessoas que não se conhecem, vão se conhecer exatamente no dia do campeonato. Então é um atrativo a mais. Então a gente espera que seja uma competição muito acirrada, a gente acredita que a gente vai ter bons frutos aí. O Diceu Fight terá início às 20 horas no sábado e vai contar com um card de 5 lutas de MMA. Mas terá também lutas de jiu-jitsu, submission e K1. Pamela Maranhão para o Universitário Esportiva. Tá aí então mais um evento, movimentação esse final de semana agora no Dirceu, e começa realmente essa tentativa aí que o Major no QG da Luta tá tentando fazer do esporte expandir, na verdade, ter o contato mais direto com a população aqui em Teresina. Lembrando que também vai ter evento no interior do Maranhão, justamente para familiarizar um pouquinho mais tanto o piauiense como também o pessoal do interior do Maranhão com o MMA. E também lançar novos atletas. A gente viu, não foi só o Fabrício Negão que foi do Piauí para os eventos maiores. A gente que já tinha o Massaranduba, que mesmo treinando fora do estado, conseguiu chegar ao UFC. A gente tem o Negão, que também era do Jungle Fight, que é irmão do Massaranduba, que também faz eventos nacionais de MMA. A gente tem agora o Fabrício Jonas, nós já tivemos o Buda no Xotô e uma infinidade de outros piauienses que conseguiram aí uma penetração dentro desses eventos nacionais maiores, nacionais e internacionais também. Agora a gente tem essa tentativa, já que aproveitando o embalo do crescimento do MMA, que ainda está muito forte, apesar do Brasil vir perdendo os cinturões sequencialmente nas categorias mais importantes, nos eventos mais importantes, a gente ainda tem um grande foco, muitos brasileiros ainda buscando essa entrada no mundo do MMA. A gente teve agora um dos piauienses que foi para as seletivas da seleção, o Rodrigo, que acabou não conseguindo lá no Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro para a segunda etapa do Nacional, acabou não conseguindo passar para ir para o evento em Las Vegas, mas também tentou e agora vai estrear de forma profissional no MMA. E esses eventos que estão acontecendo quase sempre em Teresina, praticamente todo final de semana nós temos um evento de artes marciais e artes marciais mistas também, serve para que a gente conheça um pouquinho mais os nossos atletas e comece também a ter uma cultura maior com relação a assistir o esporte de uma maneira geral. Vamos lá então, começando com as notícias nacionais, vamos falar de handebol, porque a cidade de Joinville ontem foi palco de 2 bons jogos das seleções brasileiras da modalidade. Bom, primeiro os homens abriram a rodada com uma vitória contra o Uruguai por 29-21 no primeiro tempo, perdendo 11-13. Logo depois, as atuais campeãs mundiais de handebol entraram em quadra para golear a Tunísia por 29-17, 17-5 só no primeiro tempo. As duas partidas fazem parte da preparação das equipes para os próximos compromissos. Bom, na sexta-feira, os duelos se repetem no mesmo local. Enquanto o feminino joga às 19 horas, o masculino entra em quadra um pouquinho mais tarde, às 21 horas. 2 bons jogos ontem. A seleção brasileira masculina realmente foi surpreendida pelo Uruguai. O goleiro uruguaio defendeu muito ontem, acabou dificultando um pouquinho a vida dos jogadores brasileiros, mas tá aí os primeiros testes antes do Brasil embarcar para disputar o campeonato pan-americano que vai acontecer agora no final do mês. Essas duas seleções se preparando, lembrando que a seleção masculina tá tentando essa vaga no Mundial do próximo ano. E agora a gente fala de badminton, né, do Rego Monteiro, porque com a participação de 93 jogadores de 13 países,
A cidade lá de Foz do Iguaçu vai receber o segundo Mercosul Internacional de Badminton. Delegação brasileira que conquistou 9 medalhas, umas de ouro, 2 de prata e 6 medalhas de bronze. Com os pódios, o país terminou essa competição na terceira colocação geral, atrás dos Estados Unidos e da Guatemala, que conquistou o título geral. Vamos lá então, o Igor Coelho, que foi destaque aqui em Teresina, dividiu o pódio com o principal atleta do Brasil, Daniel Paiola. Os jogadores que ficaram com medalha de bronze na categoria simples masculina, que acabou vencida por Kevin Cordon, da Guatemala, e o Rodolfo Ramírez, também da Guatemala, ficou com a prata. A Lohane conquistou a medalha de ouro na dupla feminina junto com a Luana Vicente. Elas venceram as compatriotas Paula Beatriz e Fabiana Silva, que ficaram com a medalha de prata. Na dupla mista, o Brasil faturou prata e bronze. O Artuzzo e a Fabiana Silva conquistaram o segundo lugar e o Alex Chong e a Lohane Vicente ficaram na terceira colocação. A dupla campeã foi o Soren Tos Hansen e o Hong Bo. Já na dupla masculina, a melhor posição do Brasil foi o terceiro lugar de Daniel Paiola e Hugo Artuzzo, que ficaram com a medalha de bronze. E mais uma vez o Brasil subiu ao pódio com a Lohane Vicente e Fabiana Silva, que faturaram as medalhas de bronze na categoria simples feminina. Bom, e nós tivemos aí então um bom resultado do Brasil nesse Mercosul. Brasil que também está buscando com esses atletas, esses nomes que nós acabamos de falar para vocês, são possivelmente o nome dos atletas que vão entrar aí na disputa do badminton olímpico, que vai para o Rio 2016. Daniel Paiola, que há muito tempo vem sendo destaque do Brasil nas competições internacionais. A Lohane Vicente também vem sendo uma das atletas mais bem colocadas dentro da modalidade nos campeonatos internacionais. E a gente tem ainda uma situação complicada, porque a classificação do badminton para as Olimpíadas não depende somente do Brasil ser o país anfitrião. Os atletas vão ter de ranquear sim para poder conseguirem as suas vagas. O Brasil, que atualmente tem de 2 a 3 vagas já garantidas por posições de ranking dos atletas, mas para levar mais atletas vão ter que fazer o resto do ciclo olímpico mais forte, para que quem sabe a gente possa ter inclusive o nome de piauienses incluídos aí. A gente que tem o Lucas como um dos mais próximos, pelo menos estava mais próximo, ele que está fazendo alguns campeonatos internacionais, participou desse campeonato Mercosul. E a gente, claro, que ainda tem os atletas que estão aqui no estado, que tem a possibilidade de entrar nesse ciclo do Rio 2016, que é o Francielton e também a Lorena, que está buscando esse ranqueamento. Eles estão passando agora, são atletas ainda das categorias de base, mas estão passando aí para a principal para poder buscar essa classificação em Olimpíada. O Lucas, que estava precisando desse resultado, na verdade de um resultado nesse torneio Mercosul, acabou não conseguindo, resultado que seria importante para ele crescer nesse ranking e se aproximar dos melhores atletas do Brasil. Infelizmente não deu pro Lucas, e aí depois desse torneio, parte desses jogadores que formam a seleção brasileira já foram para a Argentina aí para disputar o terceiro Argentina International 2014, que começa amanhã em Buenos Aires, vai até domingo. E vamos falar de tiro esportivo, porque o atleta Emerson Duarte terminou com o 7º lugar na prova pistola de tiro rápido na etapa da Copa do Mundo de Tiro Esportivo, que está sendo realizada em Munique, na Alemanha. O resultado do Emerson, que anotou 580 pontos entre os 600 possíveis, por muito pouco não levou o atleta brasileiro para a final, que é disputada entre os 6 melhores classificados. Ele que terminou a prova empatado com mais 2 atletas que só conquistaram o direito de ir à final por terem feito mais tiros acima da pontuação 10,4 do que o brasileiro, que acabou acertando só 18 vezes aí contra 19 e 21 dos adversários. Muito pouco, foi por pouco. O cubano Leuris Pupo, atual campeão olímpico, terminou em 15º lugar na disputa. E hoje tem mais brasileiro nessa disputa, na verdade outra modalidade, tá? Hoje é a vez da prova classificatória da pistola de ar e da carabina, 3 posições para os homens. Na pistola, o Brasil conta com o Felipe Wu, Júlio Almeida e o Estênio Yamamoto. Já na carabina, Bruno Heck, Cássio Rippel e Leonardo Moreira representam o país. E após o final dessa etapa, as seleções brasileiras de carabina e pistola embarcam para a Eslovênia, onde vão participar na cidade de Maribor de mais uma etapa da Copa do Mundo de Tiro Esportivo.
11h41, vamos lá pro nosso intervalo e a gente volta falando de futebol para vocês. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9h, aqui na sua FM Universitária 96,7. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? O Brasil inicia amanhã sua 20ª Copa, em busca do 6º título mundial. Bicampeã em 58 e 62, a seleção brasileira ganhou a Jules Rimet em definitivo em 70. Agora já ganhou a Copa FIFA 2 vezes, em 94 e 2002. Em 97 jogos disputados, a seleção brasileira ganhou 67, empatou 15 e perdeu 15 jogos. Falta apenas um dia para a Copa do Mundo. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Deu na Copa, fatos e curiosidades sobre o Mundial. A Argentina é uma candidata em potencial ao título, com o Messi na equipe, e sem ele também é um bom time. Se Messi, Gonçalo, Higuaín, Sérgio Agüero e Ángel Di Maria estiverem em sintonia, a Argentina pode ganhar sim o Mundial. A Argentina venceu as eliminatórias sul-americanas, consolidando o primeiro lugar durante o brilhante 2012, quando um time titular ficou invicto em 9 jogos, incluindo os amistosos, e Lionel Messi marcou 12 gols. Em 2013, eles sofreram uma única derrota para o Uruguai, mas o importante foi o meia Fernando Gago, que dita o ritmo do jogo. Perdeu a maior parte das partidas devido a uma lesão. Alejandro Sabella disputará a sua primeira Copa do Mundo como treinador, depois de ter sido assistente de Daniel Passarella na França em 1998. O técnico assumiu após a queda da Argentina nas quartas de final da Copa Americana em casa, em 2011, quando o time era comandado por Sérgio Batista. A escolha de Belo Horizonte como base da Argentina na Copa do Mundo não é uma surpresa. É a cidade onde ele conquistou seu maior sucesso como treinador, o título da Copa Libertadores com o Estudiantes em 2009. Mas apesar de tudo, o grande destaque mesmo é Messi. Eleito por 4 vezes seguida o melhor jogador do ano pela FIFA, ele é o segundo na lista de artilheiros, atrás de Gabriel Batistuta, 56 em 78, após superar neste ano Hernan Crespo, 35 em 64, e Diego Maradona, 34 em 91. Em 2013, soou o alarme porque pela primeira vez em 10 anos de carreira, Messi tem sofrido com problemas de lesão. Mas apesar disso, o baixinho tem um talento certo para conseguir o 3º título da Argentina, justamente na casa de seu maior rival, e deixar o Maracanã alves celeste. Bola na Rede. Então, mais fatos da Copa, a Copa que já começa amanhã, incrível mesmo, passou rápido, né, Manoel Madeira? Passou, né, Diego Monteiro, a gente tem aí um mês, parece que vai passar mais rápido ainda, principalmente se a gente poder falar um monte de nome. Vamos lá, então, antes da gente falar desse torneio aí que vai acontecer, vamos falar de Sport Piauiense, tá? O presidente Cesarino Oliveira deu ontem um pronunciamento em relação à situação do Piauí na Copa do Nordeste de 2015. Vamos lá, então, passar essas informações completas na matéria de Ruth Damares. O assunto Copa do Nordeste anda movimentando os times piauienses. A vaga do segundo time, no caso o vice-campeão Piauí, está confirmada. Mas para isso, ele vai ter que pagar as despesas dos seus adversários nos jogos em casa. O presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino Oliveira, disse que a decisão foi da Liga Nordeste, porque com a entrada de mais 4 times na competição, 2 piauienses e 2 maranhenses, as outras equipes vão perder boa parte da renda. Existe um compromisso de que eles têm uma quantia. Esta quantia
ela é dividida entre os clubes que participam, 16 clubes e as 6 federações. A partir do momento que você entra duas federações e mais 4 clubes, né? Claro que isso financeiramente diminui o dinheiro daqueles que estão participando, porque teria que vir recurso novo. Qual é a garantia que as federações do Piauí e do Maranhão possam dar neste momento financeiro? Nós não temos como dar essa garantia, nem a permanência que seja de público. O presidente também fala que antes estava prevista a entrada de patrocínio para a participação do segundo time do estado. A situação é negociável e deve ser decidida até dia 15 de julho. Desde o ano passado está decidida a entrada de um time piauiense. O presidente da federação nega apoio financeiro ao time do Piauí. Caso a situação não se resolva, depende do clube procurar apoio. A federação não tem recursos para fazer esse aporte financeiro para o Piauí. Se esta situação chegar, cabe ao Piauí, que o Piauí é que joga, o Piauí é que representa, o Piauí tem patrocínio, o Piauí tem camisa, que pode viabilizar. Então, esta é uma situação que não é obrigado a participar. E dentro disso tem que se procurar os meios. Existe uma proposta da Federação da Baiana, que era a primeira, que nós pudéssemos inserir dentro da competição um grupo com os clubes do Piauí e do Maranhão. Isso financeiramente é infinitamente mais viável financeiramente para bancar. Ruth Damaris para a Universitária Esportiva. Então, definições de Copa do Nordeste, teremos reunião aí nesta quinta-feira para definição de como é que fica a situação do Piauí, na verdade da equipe do Piauí Esporte Clube tá nessa participação. O que tudo indica mesmo é o Piauí não vai receber esse apoio, vai ter que arcar com os custos dessa disputa na Copa do Nordeste. E aí as outras definições é quanto à disputa, como é que vai ser ser feita essa disputa com Sampaio, Motoclube, River e Piauí, agora nessa edição de 2015. Então tá aí realmente uma situação ainda indefinida com relação ao Piauí. A gente tem os atletas em movimentação, a gente falou disso durante essa semana. O pessoal do River no fim dessa semana é que vai divulgar aí a lista. Sexta-feira sai a lista dos atletas aí. Talvez pro torcedor piauiense está sendo mais aguardada até mesmo do que a própria lista de convocação do time do Filipão no início desse processo todo de festa aqui no Brasil. Festa aqui no Brasil, exatamente, né, do Rego Monteiro. E já que a gente tá falando sobre essa festa aí nos campos de futebol, que começa amanhã, né, do Rego Monteiro? Começa amanhã. Vamos falar um pouquinho, então, desses times, esses timezinhos aí que vieram pra esse campeonato de travinha. Bora então falar desse campeonato que a partir de agora a gente chama de campeonato cheio de gringo, que tá acontecendo aqui no Brasil. E hoje a gente traz alguns fatos curiosos pra vocês. Começando com um fato curioso sobre confrontos, tá? Dos 48 confrontos dessa primeira fase, cerca de 19 já aconteceram em outras edições desse torneio. Dentro do grupo A, começando aí com Brasil e México, que se enfrentaram pela primeira vez em 1950, na abertura do campeonato. Aonde, né, do Rego Monteiro? Vamos lá, o time nacional que venceu o quê? 4-0, em cima dos mexicanos. Naquela época foi bom. Já em 1954, na Suíça, novo jogo entre as duas seleções e nova vitória do país da bandeira verde e amarela, dessa vez por 5-0. Ainda tivemos em 62, outra vez, quem na abertura, Manoel Madeira? Quem? Brasil e México. De novo o quê, Manoel Madeira? Vitória da seleção do hoje Filipão, que aí dessa vez um placar menor, venceu aí só por 2-0, começou a diminuir. Vamos lá, além do México, o Brasil também já enfrentou o Camarões na primeira fase. Esse foi no torneio de 94, alguns de vocês lembram bem, quando o time que tinha aí o Romário venceu por 3-0 e ele marcou nessa partida. Já em 2002 tivemos jogo entre México e Croácia, vitória para os muchachos 1-0. Começou a virar o jogo. Mais recentemente, em 2006, tivemos jogo entre Brasil e Croácia. O jogo foi aí do Kaká, o gol, na verdade, foi do Kaká, que não tá nessa edição e que deu a vitória de estreia para esse time que é atualmente pentacampeão mundial.
A gente fala que hoje pode lembrar que a partir daí começou o desespero do Brasil diante de Croácia, né? Que é o que a gente também deve ver nessa partida de estreia, mas a gente só vai comentar esse jogo amanhã. Vamos pro grupo B, tá? Porque no grupo B, nesse torneio que é realizado pela organização presidida pelo Joseph Blatter, aqui no torneio, né, de 50, também aqui nesse país descoberto pelos portugueses, tivemos um confronto entre Espanha e Chile. Na época, os espanhóis venceram por 2-0. Em 74, tivemos Austrália e Chile, que ficou no empate 0-0. Já em 2010, na África do Sul, novo confronto Espanha e Chile, a vitória dos espanhóis foi por 2-1. Curiosidade, tá? O gol foi do Vilha, que tá por aqui também, só que tá dando um rolê lá no Paraná. Bom, e na final da Copa de 2010, hein? Foi Espanha e Holanda. Meus amigos, que jogo, vocês lembram bem? Todo mundo lembra, né? O primeiro confronto foi o que decidiu o título daquele ano, com um gol de Iniesta na prorrogação. E como no grupo C, incrivelmente, nenhuma partida ocorreu, bora pro grupo D, Neila. Bora lá. Lá nas quartas de final desse torneio de 54, o Uruguai venceu a Inglaterra 4-2. Aí eles voltaram a se enfrentar em 66 na Inglaterra. E aí foi diferente? Por quê? Porque não teve nada demais, terminou 0-0 mesmo, viu? Bom, na Copa de 70, lá do México, foi Itália e Uruguai que também caíram no mesmo grupo. Na partida entre as duas equipes, jogo 0-0. Em 90, oitavas de final, novo confronto entre Itália e Uruguai. Jogo na Itália, vitória da Itália, 2-0. E ainda em 90, Neila do Rego Monteiro, a Itália... Que coisa, né? Esse grupo D grupo D desse torneio desse ano aqui no Brasil? Com certeza, movimentado, pelo menos historicamente. A Itália teve aí que enfrentar a Inglaterra lá em 90 para brigar pelo bronze. E aí, 2-1 pra Azurra. Mudando de grupo de novo, vamos pro grupo E. Tá quase terminando. Em 2006, foi Suíça e França que terminaram 0-0. 0-0, que não é um bom placar para o início desse campeonato aí em Dia dos Namorados, né, do Rego Monteiro. 4 anos depois, na África do Sul, a Suíça voltou a campo, dessa vez contra Honduras. E o placar mudou? Não, 0-0. Suíça que também é conhecida pela forte defesa e também pelos placares aí, 0-0, tá? Agora no grupo F, voltamos para os Estados Unidos, ano de 94, o primeiro confronto entre Argentina e Nigéria. Bom, Maradona tava lá, foi pego no doping, mas a Argentina venceu por 2-1. Em 2002, outro jogo entre as equipes, sem o Maradona, mas tinha Batistuta, Manuel Madeira, lembra dele? Batistuta, eterno ídolo, né, do Rego Monteiro. Vamos lá, o Batistuta que foi o autor do gol que deu a vitória da Argentina sobre a Nigéria. E fechando, trilogia, em 2010, de novo, Argentina e Nigéria. Aí a Argentina fez o quê? Venceu de novo, dessa vez 1-0. Que a história se repita, então vamos lá, rodando de novo, grupo G, né, do Rego Monteiro. Alemanha e Estados Unidos se enfrentaram pela primeira vez em 98 no torneio da França. A vitória foi dos alemães, 2-0. Em 2002 foi ano de surpresinha, viu? Estados Unidos e Portugal. Aí todo mundo esperava o quê, Manuel Madeira? Vitória dos portugueses, mas os filhos do tio Sam fizeram o quê? Abriram 3-0. E aí, Portugal diminuiu e saiu com a derrota somente por 3-2. E olha que 2002 foi uma boa disputa dos Estados Unidos. Depois de toda essa surpresa, o time chegou às quartas de final e fez um jogo bonito diante da Alemanha. Que no fim acabou vencendo, mesmo por 1-0 com o gol do Ballack. Ballack faz falta. S2. Ballack faz falta. Vamos lá, já em 2006, quem aprontou foi Gana. Gana entrou em campo, encarou os Estados Unidos e venceu 2-1. Já em 2010 foi a vez de Alemanha e Gana e vitória da Alemanha, 1-0. Mas foi difícil. Foi difícil. Esse ano, ainda nesse ano da edição da África do Sul, nova vitória de Gana sobre os Estados Unidos. Foi 2-1 e o time da Gana passou para as oitavas de final. Hora do grupo H, né, do Rego Monteiro, hora da verdade. E que no ano de 90, a Bélgica encarou aí a Coreia do Sul na primeira fase e venceu por 2-0. Ainda tivemos Bélgica e Rússia, vitória belga, 3-2. E por fim, vamos para a Copa de 98. No grupo H, novo confronto aí entre Bélgica e Coreia. E aí, tananana, empate em 1-1. Tá, então esses são os confrontos que aconteceram. Teremos 48 confrontos nessa primeira fase. E aí 19 já aconteceram, alguns bem movimentados, outros nem tanto. Dá pra gente puxar o intervalo rapidinho antes da gente passar os grupos da Copa pra vocês se familiarizarem com o torneio que vai acontecer? Vamos lá então, puxando o intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta passando os grupos desse torneio cheio de gringo que vai acontecer aqui no Brasil a partir de amanhã.
Programa Gira Poesia. Produções culturais, debates e entrevistas com quem faz a arte circular pela cidade. E muita música. Venha com permissão, expressão e coletividade curtir essa viagem junto com a gente. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, sua FM Universitária será invadida por muita poesia, rebeldia e arte. Reprise aos domingos às 6:30 da tarde, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Bola na Rede. 11 horas e 57 minutos, 3 minutinhos. Vamos lá rapidinho falar desse campeonato que vai acontecer a partir de amanhã. A abertura é Brasil e Croácia no grupo A. Justamente Brasil, que tem Brasil, Camarões, Croácia e México. Nós ainda temos no grupo B a Espanha, a Holanda, o Chile e a Austrália. Grupo já queridinho no coração, tá? No grupo C temos Colômbia, Costa do Marfim, Grécia e a seleção dos Pokémons, Japão. E vieram aí realmente reforçados, camisa, viu? Avião também, tudo lotado na onda do Pokémon, né? Pode esperar uma evolução durante um torneio aí desses jogadores, né? Nós que ainda temos no grupo D, Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. E vamos seguir? Grupo E, Equador, França, Honduras e Suíça. Nós temos no grupo F, Argentina, Bósnia-Herzegovina Olha a Bósnia, gente. Bósnia. Irã e Nigéria. Grupo G temos Alemanha, Estados Unidos, Gana e Portugal. E fechando o grupo H, Bélgica, nós temos a Rússia, Coreia do Sul e Argélia. Tá aí, então esses são os grupos desse campeonato que começa amanhã aqui no Brasil. Primeiro jogo a gente comenta amanhã porque vai ser Brasil e Croácia de novo, Brasil e Croácia de novo, Brasil e Croácia abrindo aí no primeiro jogo de grupos. Se você ainda não sabe, abertura da Copa, né, do Rego Monteiro? Brasil e Croácia. Tá aí pra você não esquecer. Vai ser na Arena Corinthians, tá, Emanuele Madeira? Apesar da FIFA tá falando muito em Arena São Paulo, pela cidade, o nome da Arena Corinthians, vamos mudar não? Deixa Corinthians mesmo, né? Olha, né, do Rego Monteiro. Brigaram tanto para ter o estádio e espero... ainda essa organização mundial muda o nome assim da arena, é complicado. Eles podem... É deles. Eles podem, fazer né? O que deles, quiser. verdade. Aí tem aquela questão, esperamos, ou pelo menos a maioria dos torcedores do time do Felipão e do Parreira espera que o mito aí da Arena Corinthians ou da Arena São Paulo, segundo... Não se repita com o anfitrião. Brasil, não se reprima, por favor. Vamos ver o que vai ser esse time. Você não sabe o mito, tá? Os donos da casa nunca ganham na Arena Corinthians. Olha o Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. Tá aí, então, amanhã às 17 horas. O jogo acontece às 17 horas, vai ser retransmitido, na verdade, aqui pela FM Universitária. E antes, 11 horas, amanhã, quinta-feira, teremos um bate-bola aqui, uma mesa redonda com a equipe do Universitário Esportiva. Ok, Emanuele Madeira, não temos mais tempo, é isso? Não temos mais tempo, né, do Rego Monteiro? Amanhã a gente comenta, então, esse campeonato cheio de gringo aqui no Brasil. Obrigada pela companhia de vocês e até amanhã. Tchau. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Falta pouco. Brasil se prepara para a abertura da Copa do Mundo. Seleção treina agora à tarde na Arena Corinthians. Receita libera consulta ao primeiro lote do imposto de renda. Terminam hoje inscrições ao ProUni. Está mais caro enviar correspondência. Taxistas da Europa fazem greve contra concorrência desleal. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. A seleção brasileira está em São Paulo, onde joga a partida de abertura da Copa do Mundo contra a Croácia.
Os jogadores treinam agora à tarde na Arena Corinthians. A seleção da Croácia também fará atividade no campo de hoje, assim que o Brasil deixar o estádio. Maurício Costa tem outras informações. Faltando um dia para o início da Copa do Mundo, a movimentação de turistas, jornalistas, curiosos e funcionários é intensa ao redor da Arena Corinthians. Dentro e fora do estádio ainda encontramos funcionários fazendo os últimos ajustes para deixar a arena em condições de ser o palco da estreia da Copa com a partida entre Brasil e Croácia às 5 horas da tarde desta quinta-feira. Amanhã, na estreia no Itaquerão, todo torcedor vai poder assistir a um show com os músicos Pitbull, Jennifer Lopez, Cláudia Leite e Olodum.